opa, vocês têm um problema aqui, vocês precisam programar isso, porque O risco pode vir a acontecer, Sim. né? Tem um condomínio que nós atendemos lá em Curitiba, e ele fica entre outros 2 condomínios mais ou menos do mesmo tamanho. Então, tem, em média, uns 15 pavimentos, acho, né? E cai pastilha, né? O Nossa, revestimento dos 2 Dos dois vizinhos vizinhos. e do Nossa, próprio gente. prédio. Então, assim, olhem só o perigo. Não é só não é só a segurança daquela edificação em si. Ainda eles têm mais 2 edificações vizinhas que eles precisam Que se doideira. preocupar. Exatamente. Então, é muito além, né? Esse certeza. condomínio, nós fazemos uma assessoria de engenharia lá. Então, nós fizemos a inspeção predial e acompanhamos todas as manutenções corretivas e preventivas, né? E ali eles têm essa questão que não é só deles, eles ainda têm a vizinhança que precisa cuidar. Então, a inspeção predial vem também com força na segurança, né, dos usuários. Importantíssimo. Exatamente. E quando vocês fazem essa parte da inspeção, assim, quais são os itens que vocês avaliam, sistemas, se vocês avaliam sistemas, subsistemas, e pensando assim, como que já tem sido visto isso, talvez pelo mercado, qual é a relevância disso no mercado, né? Como que isso traz bem, assim, traz uma valorização para o condomínio, para a edificação e também na questão da segurança, né? Que é o que a gente está falando agora, Sim. exatamente. Então, quando a gente fala de inspeção predial, a gente fala de avaliar o prédio todo, né? Aham. Normalmente a gente avalia a parte da área comum, eventualmente a gente entra em alguns apartamentos, depende da solicitação do escopo. Entrar em apartamento é um pouco mais complicado, né? Então, Sempre é, né? Área então, privativa é sempre difícil. É mais Exatamente. complicado. Mas, assim, a gente identifica todos os sistemas. Então, falando um pouquinho, né? Normalmente a gente começa da parte da cobertura, a laje superior, a gente olha a parte do SPDA, para-raios. Um ponto que a gente sempre identifica problemas dentro da edificação são os reservatórios elevados, né? Os barriletes. Então, tanto de concreto como de fibra, enfim, sempre tem problema. Então, esse é um dos campeões. A parte do telhado também. Telhado, eu não sei o que acontece com o telhado, gente. É um show de E horrores. Curitiba chove muito, né? Então, os problema em telhado é um dos primeiros que 100%. também aparece. Sempre. Aham. E aí a gente avalia também a fachada com drone. A gente também Legal. identifica a parte dos halls ali, como que tá a saída de emergência, a placa de sinalização. A gente testa a luminária de emergência para ver como que tá. Então, assim, a gente também tem esse foco nessa questão de incêndios dentro da nossa inspeção. A gente avalia também os pontos de gás. Então, a gente tem medidores, reguladores que têm o prazo de garantia, né, bem de garantia, mas ele tem um prazo de validade. E isso poucos profissionais sabem. Tanto quando a gente falou isso no curso, o pessoal foi à loucura. Que é isso? Nunca vistoriei. Aí já ficou preocupado, né? Caramba. Então, Exatamente. essa é uma questão que a gente ensina, porque tem um Legal. macetinho para verificar. Não é fácil verificar essa validade, a gente ensina no nosso curso. E aí a gente vai avaliando todos os sistemas. E quando a gente fala todos, né? Por exemplo, você está num hall, você vai olhar piso, parede, teto. Então, assim, são muitos sistemas que a gente está falando, né? A gente vai olhar também... Vai olhar o sistema estrutural, vedação. Estamos no hall, às vezes o apartamento de cima tem uma área descoberta, então já tem um sistema de impermeabilização ali, sistema hidráulico, então elétrico. Então, Tudo, né? é Tudo. bem geral. Aham.